Tópico da vez, prismas. Um prisma é uma figura que a gente obtém da seguinte forma. A gente desenha um polígono, que a gente vai chamar de a base, e a gente faz uma cópia desse polígono aqui em cima. Coloca ele mais ou menos no mesmo sentido, na mesma posição, só que deslocado um pouquinho aqui para cima. E aí a gente liga os vértices desses polígonos. Isso daqui então vai formar um prisma. Elementos dele, a gente vai ter esse cara, que é a base inferior, a cópia dela aqui em cima, que consequentemente é a base superior, as linhas que ligam esses vértices do polígono, então já falando aqui dos vértices do polígono, ligando os vértices dos polígonos, a gente tem a aresta lateral, e essas arestas laterais, elas vão fechar uma figura aqui na lateral, que é a face lateral desse prisma. Então, face lateral vão ser essas superfícies que vão estar aqui do lado. E, por fim, a gente tem a altura do prisma. A altura é sempre um segmento perpendicular à base. Então, nessa situação que está representada aqui, nesse desenho, o prisma ele é um pouquinho inclinado. A altura ele é um segmento que tem que obrigatoriamente ser perpendicular à base. Então, há uma diferença entre esse segmento inclinado e a distância desse ponto para esse ponto que forma a altura. Então, segmento inclinado é a aresta lateral. Se eu pegar perpendicularmente essa distância entre os dois, aí a gente tem a altura. E o fato desse prisma ser inclinado ou não é o que determina a classificação dele, em classificação como prisma oblíquo ou prisma reto. Então, um prisma oblíquo, as arestas laterais são inclinadas, ao passo que um prisma reto ele vai ter as arestas laterais perpendiculares à base. Então, como no prisma reto a aresta lateral é perpendicular à base, a gente tem a mesma coisa a altura para a aresta lateral, quando a gente está trabalhando um prisma reto. Então, para um prisma reto, a altura é a mesma medida da aresta lateral. Coloquei aqui alguns exemplos só para ilustrar alguns prédios na construção civil aí que aparecem esses prismas, por exemplo, a Torre Puerta Europa, que está localizada em Madrid, ela é um prisma oblíquo. O antigo World Trade Center formava perfeitamente um prisma reto, assim como o Flatiron Building, também em Nova York, também é um prisma reto, só que dessa vez uma base triangular. Então, uma base triangular, tanto superior quanto inferior, e aí foi ligado os vértices e formou esse prisma aí, que é bem certinho o formato do Flatiron Building também. Nomenclatura vai depender do polígono que está na base do prisma. Então, se tiver um triângulo na base do prisma, vai ser um prisma triangular. Se tiver um quadrilátero, prisma quadrangular. Pentagonal, se for pentágono. Hexagonal, se for hexágono. Chamamos de prisma regular o prisma cuja base envolve um polígono regular. Então, a gente vai trabalhar muito com o triangular regular, que vai envolver um triângulo equilátero na base. Um prisma quadrangular regular, que vai envolver um quadrado na base, e com o prisma hexagonal regular. Esses três caras são os que mais vão aparecer no estudo dos prismas, tá? Nós vamos precisar fazer alguns cálculos relacionados à área da base, e aí como a área da base são figuras planas, a gente vai utilizar as fórmulas lá da geometria plana. Muitas vezes a gente vai usar a área dos polígonos regulares, que é o conteúdo que a gente já viu. Outro tópico importante vai ser com respeito à área lateral. A área lateral é a soma da área das faces laterais do prisma, como se fosse lá no World Trade Center, as paredes dele. Então, vamos voltar aqui. As paredes dele é o que vão formar a área lateral. Então, toda essa parede, mais aqui estão duas que estão lá por trás. Não vai envolver o teto e o chão, quando eu for falar em área da base. Então, quando eu quero achar a área lateral, para o caso de prismas retos regulares, a gente vai usar bastante essa estruturazinha, essa formulazinha. A área lateral vai ser n vezes a área da face lateral, ou seja, o número de faces laterais vezes a área dessas faces laterais, sendo que a face lateral vai ser um retângulo. E o n, o número de faces laterais, é a mesma coisa que o número de lados da base. Então, um exemplo, quando que a gente usaria essa história de área total? Se a gente tem um prisma, um prédio em formato de prisma, como esse que está aqui, está aparecendo só um pedaço dele, então é como se tivesse a base aqui embaixo também, tá? Está aparecendo nessa foto.
e pedisse assim, ó, esse prédio tem o formato de um prisma, eu quero contratar uma empresa para limpar os vidros. E aí essa empresa passa o orçamento lá e fala, ó, a gente cobra R$10 o metro quadrado. Então o que eu preciso? Eu preciso saber qual a área de vidro. E a área de vidro vai ser exatamente a área lateral desse prisma. Então a área lateral é como se fosse a área das figuras geométricas que compõem esse prisma, não levando em consideração a área do teto e a área da base. Quando eu falo em área total, aí eu envolvo a área do teto e a área da base, por exemplo. Então, a área total vai ser toda a área lateral, mais 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes a área da base? Porque nós temos a base inferior e a base superior desse prisma. Um exemplo que a gente poderia usar a área total. Eu quero saber a área mínima de papelão para embalar uma caixa de bombom, para fazer uma caixa de bombom, ou então um quantidade mínima de papel para embalar para presente essa caixa de bombom. Então, o mínimo que eu vou precisar é que tape toda a superfície desse cara. Então, eu vou precisar da área total, porque a caixa de bombom tem o formato de um prisma e eu vou precisar de papel em todas as faces laterais e vou precisar de papel também na tampa e na base. Então aqui a gente precisaria do cálculo de uma área total que vai envolver também a base e a tampa dessa caixa de bombom, diferentemente daquela situação ali da limpeza do vidro do prédio. E o outro conceito que a gente vai utilizar bastante é o conceito de volume. Volume é a capacidade que vai caber dentro desses prismas. E a gente vai calcular o volume como sendo área da base vezes a altura, sendo que a área da base é o que a gente tem lá da geometria plana também. Então, um exemplo de cálculo que a gente vai precisar o volume. Quantos litros d'água cabem em uma piscina? Então, uma piscina como essa tem um formato de um prisma. Veja aqui, ela vai ter aqui um formato de prisma. Então, para calcular o volume desse cara, a gente vai precisar o volume de água que cabe aqui dentro, a gente vai precisar da área da base, que nesse caso seria um quadrado, um retângulo, e multiplicar pela altura dela. Vamos ver alguns exemplos agora, e aí para ver a resolução desse exemplo, segue para os próximos vídeos aí para não ficar muito longo esse daqui.